Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero aí que estejam todos bem, né? Todo mundo em casa, se cuidando das pessoas que vocês amam, tudo bem? Deixa eu antecipar para vocês. Essa é uma aula do professor Amaral Júnior, tudo bem? Mas quem vai estar com vocês aqui hoje explicando essa videoaula será o professor Henrique Acosta, tá? Porque Júnior teve um pequeno probleminha com a voz e aí infelizmente não ficou legal o áudio do vídeo dele, tá? Então eu vou tentar aqui, dentro das minhas limitações, trabalhar com vocês essas dimensões da ginástica que está proposto para a aula do professor Júnior, tudo bem? Então vamos lá. Vocês sabem, né, que a ginástica, vocês viram na aula passada, que ela tem toda uma história, né? Por muito tempo a própria ginástica se confundiu com a história da educação física. Nós tínhamos nas próprias escolas aulas de ginástica e não aulas de educação física. E a ginástica por si só, ela já tem o seu valor de exercício físico muito forte, tudo bem? E ao longo dos anos isso foi ganhando proporções, ganhando outros significados, e hoje nós temos uma educação física escolar com muitos outros conteúdos para além da ginástica, tudo bem? Mas é claro que a ginástica permanece como conteúdo de estudo da educação física e nosso objeto de estudo enquanto movimento, tudo bem? Então vamos lá. Existem diferentes formas, né, de classificar a ginástica, de ver como as modalidades acontecem. Então eu posso aí classificá-las de acordo com as formas, com os locais, com os materiais que ela usa, tudo bem? Só que nesse momento nós vamos classificá-las, né, ou dividi-las, vamos dizer assim, a partir das dimensões da ginástica, das perspectivas, tá certo? E o que seriam essas dimensões da ginástica? Toda vez que a gente falar em dimensões, é a mesma coisa que perspectiva, é a mesma coisa que objetivos, tá certo? São os objetivos pelos quais nós praticamos alguma atividade, que nesse caso será a ginástica, tudo bem? Então nós podemos aqui situar as dimensões principais, tudo bem? Nós temos aqui a dimensão da educação, com várias atividades do nosso cotidiano, e aí as brincadeiras populares, as rotinas do nosso dia a dia. Nós temos aí as ginásticas de promoção da saúde, tá certo? Que é uma outra dimensão. Nós temos aí a dimensão do lazer, tá certo? Ou participação, ou apresentação, chame como vocês acharem melhor, tá certo? E nós temos também a ginástica competitiva, a dimensão competitiva, que também é chamada de rendimento, também é chamada de trabalho, tá? Então vamos nessa. Se a gente pegar, por exemplo, a perspectiva da ginástica enquanto educação, né, a perspectiva de educação da ginástica, a gente considera que ela é um conteúdo da educação física escolar e elemento de estudo, a partir da experimentação e reflexão. O que isso significa? Que nas aulas de ginástica dentro das escolas, na dimensão educacional, na dimensão de educação, nós experimentamos os movimentos corporais e buscamos entender o que é que acontece com o nosso corpo ao praticar esses movimentos. Vocês viram na aula passada os movimentos básicos da ginástica, na verdade são os fundamentos, aquilo que é essencial para que se considere como ginástica. Assim como vocês também viram as acrobacias. Então, na escola, nós praticamos esses fundamentos, essas acrobacias, para compreender o que acontece com o nosso corpo enquanto nós praticamos esses movimentos. Tudo bem? E claro que não se resume só a isso, tá certo? Nós podemos ainda entrar para as relações de convívio social, os grupos, né, como eles podem, por exemplo, se organizar, o que fazem, por exemplo, os grupos da maioridade, enfim. Temos uma série de conteúdos a partir desta dimensão, tudo bem? Então, na ginástica enquanto educação, a ginástica é, na verdade, uma fonte de pesquisa, né? A gente explora os resultados a partir da aprendizagem, né? Nós vamos criar a aprendizagem a partir da experimentação, tá certo? E nós vamos organizar os conceitos que nós temos a partir dessas experiências, tá certo? Nessa dimensão da educação, né, na escola principalmente, todas as modalidades de ginástica são abordadas para que seja possível aprender o essencial de cada uma delas.
para que os estudantes possam ter autonomia de escolher quais as modalidades que vão praticar quando estiverem fora da escola. Por que isso acontece? Vamos imaginar, por exemplo, que você precisa ou você deseja adquirir hipertrofia muscular, ganhar massa muscular. Então, para que você consiga identificar qual é a modalidade de ginástica mais indicada para esse objetivo, para se alcançar esse objetivo, é necessário que você tenha pelo menos um breve conhecimento daquilo que você pretende fazer. Tudo bem? Então, não adianta, por exemplo, eu procurar por um livro num hospital, né? Então, se eu quiser um livro, eu vou procurar uma livraria, uma biblioteca, coisas desse tipo. A mesma coisa acontece com as modalidades de ginástica. Para que você consiga algo específico, você tem que ir na modalidade correta. Tudo bem? Uma outra dimensão é a dimensão do lazer, né? A dimensão da apresentação, também chamada de participação, tudo bem? Que elas são praticadas, né, ou visualizadas, apreciadas, principalmente no tempo livre. E o principal objetivo é se divertir. E aí existem diferentes pessoas, né, que gostam de praticar a modalidade e outras pessoas que apenas gostam de admirar as pessoas praticando essas modalidades de ginástica. Tudo bem? Então, nessa modalidade de ginástica de lazer, de apresentação, não existe obrigações ou regras para participar. Então, apenas se aconselha que as pessoas tenham uma breve compreensão para que consigam entender quais são os riscos para não se expor a riscos desnecessários. É importante que as pessoas que praticam aqui sozinhos nessa dimensão do lazer tenham algum conhecimento na dimensão da educação, para pelo menos saber qual modalidade praticar para não se machucar, tá certo? As práticas muito comuns, né, muito utilizadas nessa dimensão, são a ginástica acrobática, que é quando as pessoas vão equilibrar os corpos, né, formando figuras imaginárias no espaço. Nós temos ainda a ginástica geral, que na verdade é como ela utiliza de todas as modalidades de ginástica, fazendo as suas adaptações para as limitações de recursos, técnicas e condições físicas dos praticantes. Tudo bem? Então pode-se usar aqui a ginástica geral, a ginástica artística, laboral, enfim, qualquer uma. Mas o foco principal aqui é a diversão e utilização dela no tempo livre. Um outro modelo que é muito presente também são as artes do circo, né? As modalidades de circo. Então aí os malabares, o equilibrismo, tá certo? Então tem uma série de acrobacias no circo que as pessoas gostam de apreciar, de assistir, tá certo? Essa é a principal característica da dimensão do lazer. Se a gente for para a dimensão da perspectiva da saúde, nós temos aqui uma infinidade de possibilidades, tudo bem? Qualquer modalidade pode ser praticada, porém existem algumas modalidades que são mais presentes. O que define uma modalidade de ginástica como sendo da perspectiva, né, da dimensão da saúde, é basicamente a prática regular, ou seja, a cada semana existe uma programação de atividades que você vai seguir, tudo bem? Então, não é só praticar sempre a ginástica, é respeitar os princípios de treinamento, a individualidade de cada um, a sequência, né, a progressão, tanto do volume, né, que é a quantidade de exercícios, como da intensidade, né, que é o esforço exigido pelo corpo para praticar esse exercício. Tudo bem? Esses princípios vocês vão ver um pouquinho mais a fundo, né? Vocês vão estudar um pouco melhor no próximo ano, quando vocês verem as ginásticas de promoção da saúde. Tudo bem? E aí nessa dimensão nós podemos destacar aí a musculação, que é muito comum nas academias de ginástica, né? Que utiliza aí os pesos, as máquinas para fazer os exercícios localizados, né, para trabalhar a musculatura, as articulações, trazendo benefícios como hipertrofia, resistência muscular, que são capacidades físicas que nós precisamos para o nosso dia a dia, né? Se a gente for olhar aí pelo lado dos atletas, eles precisam também da musculação para se preparar para as competições. E aí tem o Pilates, que também é uma forma de exercício resistido, com alguns princípios diferentes da musculação. Temos o treinamento funcional que está em auge, né? Está na moda, vamos dizer assim. Então tem aí os boxes de crossfit, né? Aqui na nossa cidade aqui nós temos aqui o treinamento funcional, né? Que tem aí várias pessoas que fazem exercício, que são exercícios utilizados com o corpo inteiro, com a fluência de movimento,
tudo bem? Então, são exercícios direcionados. Nós temos aqui a hidroginástica, que é aqueles exercícios dentro da água. Nós temos a ginástica laboral, que é para evitar que as pessoas se machuquem no ambiente de trabalho, né? Prevenir lesões, enfim. Qualquer modalidade que mantenha o foco na saúde e no bem-estar. Então, é uma atividade física, é um exercício físico a partir da ginástica, que busca basicamente melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá certo? Para isso, é claro, tem que respeitar os princípios do treinamento. Tudo bem? Se a gente for para a dimensão da perspectiva do trabalho, do rendimento, né, que muitas vezes também é chamada de competição, da ginástica competitiva, nós podemos dizer que essa dimensão ela tem forte influência em todas as outras dimensões. Por quê? Porque essa é a dimensão que é profissional, é a dimensão que mais está exposta na mídia, né, nas televisões, nos canais de TV, nos canais do YouTube, enfim. São as modalidades em que as pessoas se dedicam exclusivamente a essa modalidade. Então, os praticantes, eles são atletas profissionais que recebem para isso, né, que trabalham com isso e de lá tiram sua principal fonte de renda. E aí não só são os atletas. Aí nós temos os atletas, os técnicos, os preparadores físicos, os profissionais de cobertura esportiva. Tem uma série de pessoas, uma série de profissionais que trabalham nessa dimensão para poder dar a grandiosidade dessa dimensão. Por isso que ela influencia tanto as outras dimensões. Tudo bem? Então, nessa dimensão, existem algumas modalidades específicas, né, que são mais abordadas. Por quê? Porque nessas modalidades de competição, de trabalho de rendimento, existem competições oficiais, como é o caso das Olimpíadas, tudo bem? Os mundiais, os pan-americanos, enfim, existem várias competições em que as pessoas precisam competir para ver quem é melhor naquela modalidade. Então, dentro dessa exigência de quem é melhor, é claro que se exige muita força, né? A elasticidade, né? Que nós conhecemos também com a partir da mobilidade, da flexibilidade, tudo bem? A agilidade, a resistência. Então, exige-se aqui na prática desses esportes profissionais um nível de exigência muito maior de perfeição do rendimento físico dos movimentos corporais. Tudo bem? Então, se a gente pegar as modalidades de ginástica de competição, trabalho ou rendimento, chamem como vocês acharem melhor, nós temos várias, tudo bem? As mais comuns, né, as que têm maior destaque, são a ginástica aeróbica desportiva. Essa é bem diferente da ginástica de academia, né? Aquela ginástica aeróbica de academia. Ela é uma modalidade que reúne muitos exercícios intensos, ou seja, de alta intensidade, de muito esforço físico, onde as pessoas executam uma série de movimentos, né, utilizando muito da resistência anaeróbica. Tudo bem? Uma outra modalidade é a ginástica rítmica, né, que ela é exclusivamente, no caso, na forma de competição para mulheres. Tudo bem? É uma modalidade que, além dos movimentos corporais, utiliza aí alguns equipamentos, né, como vocês viram na aula passada, equipamentos móveis que acompanham os ginastas para onde ele for. Tudo bem? E aí nós temos as massas, a fita, as bolas, os arcos. Tudo bem? Então, são materiais que são utilizados durante a apresentação da ginástica rítmica para dar uma suavidade, né, uma graça, fazer o espetáculo acontecer. Tudo bem? Então, nessa modalidade especificamente feminina, exige muito dos movimentos, mas também da coreografia. Tudo precisa estar dentro da música utilizada. Tá certo? Uma outra modalidade é a ginástica artística, né, também chamada como ginástica olímpica, e essa nós temos divisão também por sexo. Existem provas masculinas e existem provas femininas. A grande característica dessa modalidade é que ela usa equipamentos, né, equipamentos fixos, onde o ginasta se desloca até esse equipamento para executar suas séries. Então nós temos aí as provas masculinas, tá certo? E aí nós temos aí argolas, a barra fixa, as barras paralelas, o cavalo com alça, tudo bem?
o salto sobre o cavalo e o solo. No caso da feminina, a quantidade de provas é um pouco menor, né? 2 delas são iguais às provas masculinas, que é o salto sobre o cavalo ou o cavalo sem alça, é a mesma coisa, tá certo? E o solo. E nós temos 2 aparelhos que são distintos, que são as barras assimétricas, as paralelas assimétricas e a trave de equilíbrio. Se nós formos fazer um breve comparativo, as provas femininas exigem um pouco mais de flexibilidade, agilidade, coisa que na masculina exige muito mais da força, até pela disposição de massa muscular e de força física, tudo bem? Uma outra modalidade bem comum é a ginástica acrobática, tudo bem que existe a competição, onde as pessoas equilibram os corpos no espaço, formando figuras imaginárias, tudo bem? Então, se a gente observar que essa figura aqui no canto direito inferior, nós vamos ver que está aqui como se fosse uma hélice de um helicóptero, tudo bem? E aí, claro, se ela quiser, ela pode girar, fazer o que ela quiser. Tranquilo? É importante destacar que essas modalidades elas influenciam as demais e elas também podem ser praticadas em outras dimensões, tudo bem, pessoal? Mas para isso, ela precisa ser adaptada. Por exemplo, as pessoas normais, né, que não treinam, que não são atletas profissionais, não vão conseguir fazer os movimentos, por exemplo, que os ginastas profissionais conseguem. Imagine, por exemplo, um da gente saltar e dar 2 giros no ar, por exemplo, e cair sem se machucar. Até porque nós não temos os materiais adequados para nos dar o suporte necessário. Tudo bem? E é justamente isso onde a gente precisa chegar. Então, todas as modalidades podem ser competitivas ou não. O que vai determinar isso é o objetivo, né? O que eu quero ao praticar essa modalidade. Então, se eu quero ser o melhor naquilo, eu quero ser o profissional e competir com outras pessoas que também treinam para isso, vai se exigir uma perfeição em cada movimento. Se a gente olhar aqui, por exemplo, o trampolim acrobático, que é uma das modalidades de ginástica competitiva, a gente vai ver que os 2 participantes que estão na cama elástica, eles precisam ter os seus movimentos sincronizados. E os movimentos têm que ser exatamente iguais para somar a pontuação desejada. Diferente, por exemplo, de quando a gente usa a cama elástica para o lazer, na dimensão do lazer, da participação. Por quê? Porque lá eu só preciso me divertir. Então, cada um vai saltar, vai utilizar a cama elástica para fazer suas acrobacias, seus movimentos, da forma que ele achar mais conveniente, mais agradável, certo? E se a gente for considerar na área da promoção da saúde, nós temos aí várias aulas de jump, temos também alguns casos da reabilitação para voltar a alguns esportes, a vida comum. Nós temos aí o trampolim, né, o jump, que é utilizado como aulas de ginástica a partir de movimentos repetitivos que se parecem com a ginástica localizada. Tudo bem? Então, nós temos aqui 3 exemplos de cama elástica, mas com objetivos bem diferentes. Tá certo? Então, se a gente for tratar as dimensões da ginástica, nós temos praticamente, né, as 4 dimensões principais, que aí nós temos aí a dimensão da educação, do rendimento, da saúde e da apresentação, tá certo? Cada um com suas características, é claro. Tudo bem? Não esquece, aqui na descrição do vídeo tem aí o texto didático, né, o material de apoio, junto com um roteiro de estudo para você responder no seu caderno. Tem uma pesquisa e a sugestão de uma atividade para você fazer em casa, tá certo? Então, não esquece de fazer essas atividades, tá certo? Tira foto, registra tudo e manda para o seu professor para que ele registre tanto a presença quanto sua participação na aula. Tudo bem? Espero que tenha ficado aí claro quais são os objetivos, né, que nós praticamos a ginástica. Me coloco à disposição para responder as dúvidas de vocês aí pelo WhatsApp, tá? Assim como todos os outros professores. Fiquem em casa, né? Se cuidem e até uma próxima aula. Tudo bem? Valeu, pessoal!